Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast orientado para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Hoje vamos receber o maestro mais icónico de Portugal, acima de tudo pelo trabalho que ele faz ligado à parte cinematográfica e àqueles filmes que te fazem relembrar momentos épicos da tua vida. Já desvendaste quem é? Se ainda não subscreveste o nosso canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Vamos aqui já direto à primeira pergunta. E Nuno, eu gostava de saber, antes de tudo, quem é que é o Nuno Sá? Olha, o Nuno Sá é uma pessoa sonhadora, é, é uma pessoa criativa, que a coisa que mais gosta é de ver algo a ser materializado. Para mim, o que mais me motiva, mais do que a própria música em si, que é a minha área, é é o fim do processo desde que eu tenho a ideia até ver aquilo a ser concretizado. Não, porque eu acho que o processo criativo é uma coisa muito mágica, é uma coisa que nós não sabemos de onde vem. Há várias teorias que nós que acedemos a alguma coisa e que há algo que é necessário ser concretizado, mas eu gosto muito disso. Isso define-me muito enquanto pessoa, porque das várias experiências que eu tive de querer estar parado, de não querer trabalhar tanto, há sempre, quando há um silêncio, surge sempre alguma ideia, há sempre algo que me entusiasma, há sempre alguma coisa que eu quero ver. Portanto, isso define-me muito como uma pessoa criativa, uma pessoa sonhadora, também uma pessoa que gosta de ouvir os outros, que gosta de ajudar os outros. A minha vida toda foi muito à volta especialmente dos últimos 15 anos, muito à volta do desenvolvimento pessoal e de poder ajudar os outros através da minha experiência, daquilo que foi a minha experiência enquanto empresário, enquanto músico, enquanto pessoa pronto, que vive aqui neste planeta. Mas eu acho que estas 3 ou 4 características é o que me define. E como é que a música chega à tua vida? A música chega-me a partir dos 14 anos como um presente que a vida me deu, porque até essa idade eu não gostava de fazer nada, era um jovem que gostava de comer, de dormir, de ver televisão, pouco mais, tinha poucas curiosidades. E então, quando um familiar meu me dá uma guitarra, a minha vida muda. Passo de não me apetecer fazer nada a passar 6, 7, 8 horas agarrado à guitarra, a estudar, a aprender, a tocar. E isso foi uma mudança radical na minha vida, de realmente me sentir motivado, curioso, entusiasmado com uma nova faceta pronto, que eu desconhecia. E a partir daí foi começar todo o processo, estudar, escola, tudo Foi normal. quase abrir uma caixa de Pandora que estava dentro de ti. Sim, é isso. Eu acho. Houve uma vez uma conversa que tive com um psicólogo, amigo da minha família, que me disse que às vezes há crianças que estão assim num período de incubação, assim até uma determinada idade. E depois, de repente, há um clique, acordam para uma nova vida. Eles simplesmente estavam-se a preparar para qualquer coisa. Não interessa se é grande ou pequeno, mas estão-se a preparar e às vezes eu sinto que foi isso que aconteceu. É o casulo, que É abre e isso. depois sai a borboleta. Talvez. Onde é que tu sentiste que esta tua paixão, esta tua nova paixão aos 14 anos, poderia ser um projeto de vida? Eu aos 15 anos, logo passado um ano e meio, eu percebi que era isto que eu queria fazer, da minha vida, que eu queria fazer música. Eu acho que aos 15 anos ninguém sabe o que é pagar contas, ninguém sabe o que é que vai ser preciso para viver, para sobreviver, o que seja. Ahm, e, mas eu sinto que a partir dessa idade eu senti, eu vou querer isto, eu quero estar relacionado com isto. Claro que
passou várias fases, desde eu quero ser guitarrista de rock, eu quero ser guitarrista clássico, eu quero dar concertos, quero ganhar concursos internacionais a tocar guitarra clássica, não, eu quero ser maestro, eu quero... Passou por várias fases na música porque, porque esse lado criativo e também bastante inquieto fez com que eu nunca gostasse de fazer muita coisa igual. Ah, ok, já sei fazer isto, já aprendi a fazer isto, ok, bora, preciso de novo. E então isto foi avançando, mas desde muito cedo, pronto, que eu percebi que era isto que eu queria, e aos 19 anos foi a tomada de decisão de que ok, vou me dedicar à música, vou deixar a contabilidade, porque na altura eu estava a estudar contabilidade, porque ainda estava nos inícios dos estudos musicais, tinha 4 anos de música, portanto ainda era muito cedo para eu poder seguir um curso superior. E então, mas aos 19 anos eu disse, "Ok, já chega, é isto mesmo que eu quero fazer e E ainda começar bem, a vida." e ainda bem que deixaste a contabilidade. Não, é importante, mas mudaria aqui um bocadinho o rumo da nossa conversa e é algo que eu também não gosto particularmente da parte de contabilidade. Por isso é que eu tenho um contabilista que é para estar um bocadinho Vai fora disso. sossegar. Olhar para as rúbricas, mas chega. Resultados. Tomar decisão sobre os resultados. Claro. E ainda bem que mudaste de área, porque senão também não estavas a enriquecer corações e ouvidos, acima de tudo, com o talento que tu tens e aquilo que tu estás a fazer à data de hoje. E isso leva-me aqui a outro ponto, que é talvez um ponto que é falar do teu bebé, a Lisbon Film Orchestra. Como é que surgiu este projeto? Este projeto surge quando eu estou em Praga a fazer Erasmus em guitarra, portanto eu já estava no meu curso superior, eu tinha 25 anos, e no ano 2005 eu assisti a uma orquestra que tocava bandas sonoras de filmes e que e eles estavam a tocar na faculdade onde eu estava a estudar, e eu achei aquilo uma coisa impactante. Pela reação das crianças, porque eles tocavam, pronto, as bandas sonoras, Harry Potter, Star Wars, e aquilo tinha um impacto nas pessoas. E surge com uma pergunta muito simples que veio até mim de se calhar isto podia ser uma coisa gira de fazer em Lisboa. Eu já tinha 25 anos, não fazia a mínima ideia como é que isto se fazia. De todo. Nunca tinha produzido absolutamente nada. E na altura eras músico. Era músico de guitarra, estava a estudar, estava no segundo ou terceiro ano da licenciatura em guitarra. O objetivo era ser guitarrista, o objetivo era fazer concurso, o objetivo era seguir essa via erudita. E eu disse, se calhar isto pode ser giro, fazer em Lisboa. E então, mas ficou essa ideia no ar. E então foi quando regressei que juntamente com o Francisco Santiago, que é pronto, somos amigos desde os 10 anos de idade, e eu digo, olha, então que a gente fizer isto pode ser uma coisa interessante. E ele disse, então escreve aí no papel o que é que tu precisas. E foi mesmo num ato de pura ingenuidade de, opá, se calhar precisamos de 80 cadeiras, precisamos de 60 estantes, pronto, vamos contratar os músicos, chamar os músicos, não há dinheiro, portanto, vê se eles querem vir fazer este projeto. E foi uma coisa muito básica, e que foi esse o início da Lisbon Film Orchestra, quando nos propomos a fazer um concerto no Cinema São Jorge, em novembro de 2007, em que convidamos músicos de todo lado, desde estudantes a músicos do São Carlos, alguns da Gulbenkian, músicos profissionais, e eu a dirigi, com pouquíssima experiência. Nessa altura eu estava com 2 meses de estudar para maestro, tinha entrado na segunda licenciatura em direção de orquestra. E isso revela, tipo, toda a gente super entusiasmada pelo resultado, ou seja, a sala esgotada, 800 lugares que voaram desta forma, nós sem mínima noção, com bilhetes a 8 euros e 4 euros para as crianças. O objetivo era só ter lá pessoas, o objetivo não era financeiro nem económico, o objetivo era só criar. E então nós pensamos, ok, se calhar há aqui qualquer coisa para explorar, mais do que esta experiência. Pronto. E então todos os anos repetíamos
esses concertos. E começámos a desenvolver a marca nesse sentido, de criar campos de férias, onde pudesse também haver aqui alguma entrada económica, alguma entrada financeira para poder comprar partituras, para poder comprar estantes, para poder começar, pronto, um processo, pronto, que na altura nós só tínhamos a vontade de o fazer, mas que é um projeto gigante que era necessário, pronto, ter essa estrutura que nós de todo não tivemos. Mas começou por aí, pela uma ideia, começou apenas por um concretizar de alguma Por coisa. desenhar numa folha. Sim, numa folha do que é que nós precisamos. E foi tão simples como isso. Não havia plano de negócios, não havia qual Até é porque que é. fugiste da contabilidade. Não, mas ou seja, o Francisco, mais na área da produção, com esse cuidado em organizar as coisas, mas não havia isso. Vamos fazer isto para ganhar dinheiro, fazer isto para pagar as despesas. Não, vamos tentar, olha, comprarmos partituras, 4.000 euros em partituras, vamos tentar pagar essa despesa. Não, mas foi tudo muito, de uma forma muito ingênua e infantil, quase. O que de certa forma também é bom, porque cada dois tu olhas e tens se calhar aprendizagens que não terias se fosses altamente profissional naquela altura, se calhar não tinhas tropeçado em algumas situações que te trouxeram retorno. Não, sem dúvida nenhuma. Não, é muito interessante olhar para o passado e quando nós criamos projetos novos, já não podemos fazer da mesma maneira que o fizemos no início. Quando nós estamos a desenvolver teatro musical, ou quando criamos o projeto do coro, ou quando estamos a contratar pessoas para determinado tipo de funções, a coisa já tem que ser feita de outra determinada maneira. Já sabemos o impacto que tem quando se faz sem estrutura, quando se faz sem informação toda, quando se faz sem realmente conhecermos todos os lados. E então, com esse conhecimento, as coisas fazem-se melhor, dão muito mais trabalho, mas também faz-se com um bocadinho mais de segurança. E isso foi graças aos primeiros 8, 9 anos da orquestra, que foram muito duros mesmo, mas que, ou seja, eu costumo dizer que só a partir de 2014, portanto estamos a falar 7, 8 anos depois, é que a orquestra se profissionalizou. Ou seja, e pronto, imagina ter uma empresa com 8 anos e só ao fim de 8 anos é que ela tem É que chamavas empresas estruturadas. que paga o cachê que é certo, que até ali era, ora, vamos tentar safar, fazes 2 noites esgotadas num Tivoli e não ganhaste dinheiro. Sabes que isso há muita percepção errada de que às vezes uma sala cheia, e aquelas pessoas devem estar carregadas, mas é a falta de percepção de a estrutura que está por trás, os custos que tem. Sim, não há noção, porque é difícil, só quem mete a mão na massa é que consegue perceber. Isto é uma coisa que eu próprio fico triste, por vezes, os técnicos que têm o seu valor, as salas que cobram um X valor, o aluguer do material é um X valor, e de repente os artistas que estão ali no palco são aqueles que, por vezes, são os que pior ganham. Sim. E são eles que trazem a experiência. E são eles que trazem a experiência às pessoas. E depois ok, mas sem os técnicos também não há. Infelizmente a capela também não há. Só vai para as 2 primeiras filas, depois os outros não ouvem e é um pau de 2 bicos. É difícil essa constatação. E é isso que nós, pronto, temos vindo a trabalhar para também desenvolver o projeto a esse ponto, a tornar-se financeiramente viável, a tornar-se um projeto que realmente, pronto, em que o público seja realmente o nosso maior apoiante. Sem dúvida. E eu acho que estás a conseguir isso e muito bem. A última vez que eu fui, se eu não estou em erro, foi ao Altice e foi uma coisa fenomenal. O trabalho que foi feito, mas também a envolvência do público, porque estamos a falar de histórias que vocês contam
mas que nos faz reviver as nossas histórias. E isso é algo fenomenal e eu via as pessoas, a cara das pessoas, a forma como elas emotivamente aplaudiam e eu revia-me também em muitos períodos da minha infância, muitas histórias que vivi, através de uma simples magia de mãos e de umas cordas misturadas com umas vozes, misturadas com coros, com tudo. O objetivo da Lisbon Film Orchestra é chegar ao público de uma forma que não seja uma forma distante. Nós queremos que as pessoas realmente se sintam bem connosco. Então a envolvência dos concertos não é só pela música, mas tudo aquilo que acontece, da luz, o som, o LED wall, as imagens, é para criar uma experiência que as pessoas realmente se sintam acolhidas. E daí o espetáculo que nós vamos fazer chama-se Our Stories, exatamente por isso que tu acabaste de dizer, que a nossa esperança é que a banda sonora que nós estamos a tocar de alguma maneira possa refletir a história de alguém. Todos nós temos aquela música daquela época em que a namorada me deixou e então ouvia aquela música fez exatamente, ou seja, todos nós temos isso, ou então algum filme que conta uma relação muito parecida com uma relação que nós tivemos. E a ideia é essa mesmo, é que este ano esse espetáculo que nós vamos fazer a 10 de janeiro no Mel Arena, que já vai ser a terceira vez que vamos estar no Mel Arena, que conte, que faça essa ponte e que as pessoas realmente se consigam conectar ainda mais para que aquilo que está a acontecer possa ser de alguma maneira a história de cada um de nós. E se estiverem patrocinadores, eventualmente, a ver deste lado, se quiserem produzir lenços de papel para o choro, já sabem, dia 10 de janeiro vai acontecer, portanto é a melhor altura. Momentos bonitos, portanto podem vir. É a melhor altura para venderem branding lá. Então, só estou a deixar a dica. Uma ideia, só uma ideia, fica assim, quem apanhar, apanhou. Exatamente. Isto é engraçado quando nós falamos de um miúdo de 24 anos que traz uma ideia de Praga e começa a rabiscar num papel com o sócio, parceiro, amigo, e começaram aqui a desenvolver aquilo que é um projeto internacional à data de hoje. Mas isto leva-me a outro ponto, que é, nós muitas das vezes falamos aqui de, isto é uma orquestra, certo, é um negócio, é uma empresa, certo, mas há todo um processo de liderança que tem que ser tomado. E quais é que foram aqui os desafios que tu tiveste do ponto de vista artístico, porque no final do dia eu sei o que é lidar com artistas, não é fácil, ainda para mais nós sendo artistas, também temos aqui alguma dificuldade pela componente criativa, mas como é que tu separas esses dois mundos de eu tenho que ser líder, tenho um negócio, mas também tenho a parte artística, eu estou a lidar com artistas, mas que no final do dia são nano-empresários ou empresas individuais que também estão ali, dependendo do tipo de relação que vocês tenham. Como é que tu geras este processo de liderança? Desculpa a expressão, é estupidamente difícil. É estupidamente difícil. Porque é viver um conflito e por vezes às vezes estraga um bocadinho o panorama e estraga um bocadinho o cenário. Porque é espetacular estar numa arena com 8.000 pessoas e nós estamos a fazer um espetáculo e as pessoas estão a gritar atrás de nós como se fosse um concerto de rock. É uma experiência brutal. Há uma frase que um dia ouvi que é: ser artista é receber palmas e ainda por cima pagam-nos. E essa frase é uma coisa, uma pessoa sente-se bem e esse é o nosso trabalho. É alguém que está a gostar daquilo que nós estamos a fazer. Quando tu és um empresário, um produtor, um diretor artístico, mas especialmente algo que envolva dinheiro, que envolva expectativas das outras pessoas, porque as pessoas precisam de pagar as suas contas, precisam de alguma maneira se sentir recompensadas, e tu, enquanto empresário, fazes um investimento de centenas de milhares de euros para fazer algo acontecer um dia, ou seja, aquilo não fica em estoque para tu venderes mais tarde. Aquilo, tu abres a loja, vendeu, não vendeu, azedou, vai embora. É suburbano, porque tu não consegues, por vezes, desfrutar da parte artística porque estás preocupado se alguém vai comprar o teu produto. Mas, ao mesmo tempo,
porque tens 18 anos disto, tu tens que assumir os compromissos com quem tu assinaste os papéis a dizer, olha, isto vai acontecer, não podes dizer, olha, não deu certo, desculpa lá, a gente depois liga-me vai, fixe, hein? Obrigadinho. Não, tens que assumir esses compromissos. Isso é algo que eu atrevo-me a dizer que, pá, no máximo tanta gente a ter essa noção, apesar de cada um ser a sua nano-empresa e de lutarem por aquilo que precisam, que é a sustentabilidade da sua própria empresa, eu percebo isso. Da minha perspectiva, eu quero desfrutar da parte artística e por vezes é difícil fazer esse equilíbrio. Esse é um ponto muito importante. E essa liderança ter que ser feita para tu estás à frente dos músicos, tu tens que fazer essa liderança e as pessoas têm que se sentir bem e tu tens que estar, de alguma maneira, blindar o outro lado. O lado do empresário não pode passar para a liderança artística. E enquanto líder empresarial, juntamente com o Francisco, tomarmos as nossas decisões que nós achamos que é importante para a continuidade do projeto. Porque, como é óbvio, o objetivo é ganhar o dinheiro para que esse dinheiro sirva para investir e quando houver algum azar, haver esse dinheiro para chegarmos à frente com as responsabilidades, mas é sempre essa dificuldade, é blindar essa liderança, que essa liderança continua a ser inspiradora para os músicos, que continua a ter a visão, que continua a querer trazer espetáculos novos e bonitos, mas ao mesmo tempo pensar que também se nós decidirmos não fazer, também não vamos proporcionar a oportunidade a que as nano-empresas também possam continuar a trabalhar. Percebes isso? Sim, Ou seja, nós podemos chegar à conclusão de que, ok, pagamos o X cachê e as pessoas dizem assim, pá, mas o cachê não é o ideal. E a gente diz, ok, vamos tentar perceber se é possível aumentar. Mas depois começamos, ok, se eu aumentar aqui, vou ter que aumentar aqui. E de repente eu penso assim, ok, então vamos arrumar tudo, vamos pôr tudo a um canto, não se faz nada, mas assim também ninguém avança. Mas também as coisas não... Temos este cachê. Epá, é baixinho, certo, mas é fazível. Isso. Do que um cachê que não vai ser fazível. Isso, que eu posso, quando dizer assim, não é possível aumentar, eu posso sempre aumentar, é só colocar no Excel qual é que é o valor que eu quero. É fácil. O Excel diz que tudo é possível. Mas depois, como é que se vai fazer no caso de correr mal? E se correr mal? Por exemplo, nós estamos numa fase de desenvolver a parte do teatro musical. Nós queremos, é uma coisa que eu gosto muito de teatro musical contemporâneo, e das vezes que vou às capitais do teatro musical ver os espetáculos, eu digo, eu quero fazer isto, o público português devia ver isto e quero trazer. Aí tu começas a montar o projeto, começas a montar o Excel para fazer aquilo, pá, e é um balúrdio, e tu tipo assim, não, mas tu precisas de investir durante 3 meses, pôr isso em cena para dar o boca a boca. Ok, sim, mas 3 meses disto é suicídio. Eu não tenho esse capital. Eu não tenho esse capital para fazer. Ok, vamos fazer um mês. Mas depois um mês também não tens a economia de escala, depois o cachê também não é suficiente para... Exato. Então tu entras aqui em momentos em que pá, é difícil gerir. São as amarras que te prendem. Isso, porque depois tu também não és o artista aquele sonho de artista que é, eu só faço o que quero, eu só faço o que gosto, eu estou aqui para viver a vida e dar a minha visão artística ao mundo. Era bonito, mas eu neste momento não sinto que isso seja sustentável e que seja possível. Mas se é pelo país, se é pelo nível cultural, se é por mim próprio, porque nós por vezes também somos muito responsáveis dos resultados que temos, a forma como nós agimos, a forma como nós nos sentimos, a forma como somos positivos, ou a forma como nos lamentamos. Isto tem sempre algum impacto. Então é um caminho e vamos melhorando. E isso posso garantir que, olhando para trás, eu estou sempre melhor do que tive da vez anterior que eu fiz essa análise. Agora diz-me assim, mas estás satisfeito? A coisa... Bem, podemos sempre ir melhorando, mas isso faz parte desse processo. E essa liderança é realmente o mais difícil de fazer, que é, há vários tipos de liderança.
Há a liderança humana, há a liderança empresarial, há a liderança artística da ideia. E essas lideranças todas não são fáceis de juntar. Sim, estão todos no mesmo espetáculo, mas uns estão em backstage, outros estão no palco, outros estão na regi. Há aqui algumas Eu sou uma pessoa que eu sempre, desde muito novo, me disseram que era um generalista. Um generalista, portanto, havendo dois tipos de pessoas, um especialista e um generalista, que eu era mais generalista. Embora especializado em música, mas no sentido generalista, porque eu tive que aprender, estes 18 anos tiveram que me dar muita coisa. Tive que aprender a editar vídeos, tive que aprender a mexer no Photoshop, tive que aprender tráfego pago, tive que aprender a mexer... Ou seja, porquê? Porque não havendo condições, não podemos estar à espera. Um pouco como tu falavas em off sobre o teu projeto, sobre a necessidade que às vezes nós temos que investir para chegarmos à frente das coisas. E eu, pronto, preferi ir aprender e ir fazer do que ficar à espera de que alguém fizesse por mim ou ter condições para, preciso do spot de vídeo, de TV para o espetáculo que vais fazer. As condições perfeitas, não é? Isso. Que é E não aquilo havia, que não é? nós procrastinamos sempre de agora não tenho a softbox ideal porque Isso. tenho umas antigas, mas vou esperar que venha a Black Friday para e depois perde-se a oportunidade, perde-se a motivação, porque depois já não é sobre a motivação, é sobre disciplina, que nós sabemos perfeitamente na nossa área como é que isto funciona. A motivação chega com as ideias criativas, porque nós funcionamos assim. É isso. Eu venho, Temos que ir começando a fazer para ver os resultados a aparecerem. Esta história dos spots de vídeo é isso, olha, temos o apoio da RTP para passar o vosso publicidade do concerto. Tem alguma coisa? Temos. Dê-nos 24 horas e nós... Pronto, e é isso, Férias, e de repente, ok, bora para o Premiere, como é que isso se faz? Não sei o quê, ok, bora lá, ok. Pronto, como acho que tenho alguma sensibilidade para as coisas, íamos fazendo. Pronto. Não é espetacular, não era, mas servia ao momento e serviu o momento até chegares a uma altura em que tu dizes assim, ok, olha, vou chamar não sei quantos, faz-me aí um teaser como deve ser para isto. Sem dúvida. Pronto, e aí chega, e tu dizes assim, mas demorei 15 anos para chegar a essa pessoa. Pois, mas é quando dá. A necessidade faz o homem e a ação faz o empreendedor. Exatamente. E as pessoas têm que se mentalizar disto. É que nós temos a necessidade e muitas vezes não temos a ação. Não tenho as condições reunidas. E quando nós começamos a aplicar, e às vezes estamos a falar, porque é a RTP que vai falar comigo. Ok, mas também nós já fomos ver o que é que passa na RTP. Nem tudo é altamente produzido. E cada vez mais, e nós vivemos numa nova moeda que é a atenção, cada vez mais as pessoas identificam-se com produção orgânica. Claro. Menos alta produção, ainda que tenha o seu peso, e não é isso que eu estou a dizer, não é não façam isto, não é. Cada vez mais nós identificamos mais com aquilo que é orgânico. E nós vemos, mesmo em anúncios de televisão, que as próprias marcas estão a trazer casos do dia-a-dia, momentos do dia-a-dia, situações do dia-a-dia para representar e para nós nos revermos. Então não há um porquê de não fazermos. E inteligência artificial, softwares que hoje em dia são tão intuitivos. Sim, hoje em dia metade dos problemas, se isto fosse há 10 anos, já metade dos problemas estavam resolvidos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma mesmo. Isto faz-me chegar aqui a um ponto que tu também falaste, que muitas das vezes nós temos aquelas amarras que não nos permitem voar em busca dos nossos sonhos ou trazer ideias de fora, outros projetos, porque eu acredito também que nós não temos um país à data de hoje que apoie a cultura artística e esta parte artística. Acho que ainda estamos muito subdesenvolvidos nesta área, seja ligado ao desporto, seja ligado à parte artística, qualquer componente do fórum artístico, acho que é muito menosprezado em Portugal ainda ou desvalorizado. Também podemos falar das empresas, que também o são, mas isso já era outras temáticas. Mas no final do dia, eu sei, não é? Eu vejo, porque eu às vezes vejo Hollywood e consegui identificar que ali, às vezes aparece uma LFO no Hollywood. Como é que isto aconteceu? Olha, o canal Hollywood é um parceiro nosso desde 2014,
2016, 15, onde eles queriam fazer um chamado Canal Hollywood in Concert. Portanto, que era um concerto com bandas sonoras de filmes. Pronto. Fizemos um ano no Tivoli, e depois, no ano a seguir, 2017, começámos a ir todos os anos, até há um ano e qualquer coisa, às várias edições da Comic Con. Portanto, a forma que o canal Hollywood tinha de estar presente na Comic Con era com esse concerto, Canal Hollywood in Concert. E então nós começámos a desenvolver com eles o conceito de um concerto mais sinfónico, menos de espetáculo, menos de canções, mas uma coisa mais não vou dizer erudito, mas porque não tinha a questão das canções, não tinha coreografias, não tinha. Então começámos a desenvolver esse conceito de a marca Canal Hollywood ter um concerto em nome próprio, interpretado pela LFO. Então todos os anos nós fomos à Comic Con, nas várias edições, que começou no Porto, depois foi para Algés e depois já foi para o meu Arena, pronto, e nós temos estado com eles, pronto, e o último foi o Sozinho em Casa em concerto, que temos em parceria com eles, portanto, foi o passo a seguir, que foi desenvolver os filmes concerto, ou seja, eles têm um canal, nós interpretamos banda sonora, então que tal juntar as duas coisas e de fazer filmes concerto, pronto, e esta foi a primeira experiência, que foi o Sozinho em Casa. Uau! E isso seguramente que é uma parceria já de 10 anos, de 10 anos. E ajudou-vos a catapultar também aqui e a projetar a marca a nível internacional? Não, nós a nível internacional não é um passo que ainda não está dado de forma Sólida. sólida, mas todos os nossos parceiros têm-nos ajudado de alguma maneira a dar a tal autoridade daquilo que a gente faz. Ter um parceiro como a Rádio Comercial, ter um parceiro como o Canal Hollywood, ter um parceiro como a JC Deco, ou seja, são parceiros que de alguma maneira nos ajudam a chegar a mais pessoas. Pronto, e isso sem dúvida é um passo importante, mas ou seja, é uma soma de muita coisa. Isso eu não consigo dizer o que é que existe para a orquestra ainda estar viva ao fim de 18 anos, ou de chegarmos ao Mel Arena ao fim de 18 anos. Eu acho que é uma soma de muita coisa. Nós em 2011 tínhamos muito pouco tempo. Em 2011 nós fizemos o Flash Mob do Miguel. Isto era um anúncio de Natal da Ótimos, em 2011, em que os anúncios de Natal da Ótimos eram sempre coisas tipo... Jovens, a Ótimos é a atual Nós. Exatamente. Portanto, só para desmistificar algumas coisas, existe a Telecel também, que agora é Vodafone, só para o caso de ter dizer que marca... Pronto, desculpem lá, o avô usou aqui outra marca. Pronto, e nós tivemos a oportunidade de fazer esse anúncio, onde o anúncio era um flash mob, onde o Miguel Araújo, ainda na altura só músico dos Azeitonas, começava a tocar o All Together Now, a guitarra, e íamos começando a somar cantores, a somar músicos, e de repente tínhamos 300 pessoas na Praça Camões. Quem tiver interesse pode investigar no YouTube, escrever Flash Mob do Miguel, Ótimos, e vai ver. E de repente tínhamos 300 pessoas, eram pessoas nos prédios, eram 100 e tal pessoas num coro a cantar, era roda de samba, era tudo. E aquilo, de repente, nós pensamos, ok, a partir daqui vai ser só voar ao fim de 4 anos. E não foi. Nós tivemos a oportunidade de fazer muita coisa com marcas, com publicidade para a Mel, anúncios do Gato Fedorento na Mel na altura. Ou seja, fizemos muita coisa em que realmente nos dão esse carimbozinho de qualidade. Mas é a soma disso.
é a conquista todos os dias, trabalho todos os dias, todos os anos, todos os concertos, o não desiludir quando tentamos inovar. Era fácil. Imagina o que é criar um espetáculo no Mel Arena para 8.000 pessoas. O inteligente seria replicar aquilo. Está feito. O trabalho que aquilo deu a montar não é para ser uma vez. É para ser ao longo. E eu posso dizer assim, ok, faço uma vez, para o ano faço igual. E depois faço igual. Mas nós nunca fizemos isto. Em 18 anos, todos os concertos são 90% do repertório é diferente. Nós estamos a fazer o alinhamento deste ano e depois dizemos assim, olha, podíamos tocar esta. Não, a gente já tocou isto há 4, 5 anos atrás, é pouco tempo. 4, 5 anos atrás é pouco tempo, não vale a pena repetir. E então, eu acho que o facto de estarmos constantemente a inovar, o facto de estarmos constantemente a querer surpreender as pessoas, faz com que o projeto também vá pouco a pouco tendo esse selo de qualidade. E quando digo selo de qualidade, há pessoas que gostam mais, há outras pessoas que gostam menos, há outros que dizem, bom foi o primeiro Mel Arena, o segundo já não foi tão bom, há outros que dizem, não, este superou, ou seja, há de tudo. E isso eu acho que, pronto, que é isso, não há as marcas, não posso dizer que foi o canal Hollywood que nos ajudou sem poder dizer que a rádio comercial também é muito importante. Ir uma manhã à rádio comercial tem 1 milhão de pessoas a ver-te. Tem impacto, com certeza que tem impacto, mas há muita coisa progressiva. É isso que também acho que faz a LFO ainda continuar, que é uma coisa sustentada, que vamos aprendendo e vamos fazendo, não é uma coisa só de pum, aconteceu, está resolvido. Lançou, ficou, gostaram, aplaudiram e agora vou-me embora. e acabou. Como é que tu sentiste, porque isto às vezes é alguns desafios que os empreendedores têm, que é eu estou a trabalhar aqui no meu meiozinho e o meu meiozinho pode ser Lisboa, como pode ser Paris, não interessa, mas é muito na sua bolha. E eles ambicionam às vezes serem abordados por marcas, seja elas maiores ou mais pequenas, locais ou internacionais ou nacionais. Todos eles têm talvez essa ambição, esse objetivo, quando querem crescer. O que é que foi o teu caminho ou que dicas ou que recomendações tu podes dar para as marcas começarem a ser notadas como vocês foram? Essa pergunta é uma pergunta que não é fácil, de responder. Porque eu acho que Eu sei, por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. Cada um de nós cria a sua realidade. Aquilo que eu disse, que por vezes nós pomos as nossas próprias amarras ou somos capazes de as soltar. Mas eu não acho que possam existir fórmulas a não ser comecem. Façam com o que têm. Façam da maneira que conseguirem, mas façam. Não esperem pelo momento exato. Para mim, esta é o início da nossa conversa, que é, tens uma ideia, vai, põe-te a fazer. Não está perfeito, continua a fazer. Porque o movimento vai fazer com que as coisas comecem a acontecer e as condições vão começar a chegar até ti. Não vão ser as ideais, não. O que é importante para mim é ter uma imagem gráfica em que seja uma diagonal ascendente. Claro que se eu for fazer um zoom, eu vou perceber que aquilo vai estar e que subiu, depois desceu e que subiu e que desceu, mas eu ter a percepção de onde eu vim, onde é que eu estou, e isso para mim acho que é o principal. É começar a fazer. Depois, serem honestos com eles próprios, de aquilo que dizem ser aquilo que eles realmente acreditam, descobrirem realmente aquilo que eles querem dizer ao mundo. E eu sei que isto é muito difícil a quem diz assim, mas eu só quero criar aqui um produto, eu não sei como é que eu vou ser eu próprio, o que é que eu vou dizer aquilo que eu quero. Mas
o produto tem que ser um reflexo daquilo que tu és enquanto pessoa. Se calhar às vezes as pessoas não se descobriram ainda para conseguir refletir-lo. Isso. E às vezes não há mal. Quando alguém diz assim, ok, eu vou vender casas, ou eu vou aqui criar um livro, ou seja, se calhar há pessoas que dizem assim, olha, eu vou só fazer aqui um comércio de uma coisa, vou fazer uma loja online onde eu mando vir não sei quantos, depois atento e ganho uma comissão e isso é o meu negócio. Nada contra, está tudo bem, desde que seja bem feito, que queiram fazer. Mas se alguém vem com alguma ideia que seja realmente sua, única, alguma coisa que é novo, e existe muito. Eu lembro-me de estar a fazer mentoria da parte de promoção de música nas redes sociais, e uma das questões era sempre: então, e a música que eu faço, vocês acham que alguém vai querer ouvir? E a resposta que eu ouvi era sempre muito esta, que é: de certeza que aquilo que tu fazes não deve ser assim nada que, que não vá ter público. Porquê? Porque há público para tudo. Toda a gente há coisas, ou seja, é preciso ser uma coisa mesmo completamente fora para que não haja público, porque há gostos para tudo, para todo o estilo de música. E então tudo funciona desde que sejas tu próprio, desde que sejas verdadeiro naquilo que tu queres, no que queres fazer. E não há mal. Hoje em dia, infelizmente, e eu digo infelizmente por um lado, mas felizmente ainda bem que há essas condições, nós somos muito pressionados, porque hoje em dia muita gente jovem já atingiu um determinado nível de sucesso, já atingiu um determinado nível monetário. E depois há malta que tipo com 30 anos, 35, fica, mas eu nem sequer sei o que é que eu estou aqui a fazer. Como é que há malta que já é empreendedor e há malta que já fez, e as redes sociais trazem-nos um bocadinho isso, dessa velocidade de concretização, mas que não há mal nisso. É importante é nós irmos no nosso ritmo e termos a noção de para onde é que queremos ir. Eu acho que isso é o principal. Por vezes eu estou e digo assim, quero atingir isto, mas não consigo. Ou por amarra emocional, ou por medo, ou porque não me sinto preparado. Mas há sempre uma coisa que eu digo, eu não posso acordar um único dia sem me lembrar que é aquilo que eu quero fazer. Mesmo que eu não consiga, mas eu acordo e será que é hoje? Bora lá, vamos tentar. Ok, ainda não foi hoje, não faz mal, mas eu não posso esquecer daquilo que eu realmente quero. Uau! Ação, fazer ação e o movimento, como estás a dizer, vai trazer seguramente as coisas. sem dúvida. Então, parada, a inércia faz com que nada aconteça. Isso, é a lei da bicicleta, não é? Continuas a dar ao pedal, continuas a andar. Paras de dar ao pedal, cais. Por acaso há um livro que fala exatamente sobre isso, por acaso é engraçado, se não estou em erro, chama-se Dar ao Pedal. É isso, Fala mesmo sobre isso. exatamente. Ao longo desta jornada, foram 18 anos de LFO, ao longo desta jornada, qual é que foi assim o momento que tu gravas como o mais difícil desta jornada e como é que tu conseguiste superar? Vai haver muitos, eu sei, mas aquele Vai. que marcou. Eu, eu acho que o que marca é quando tu tens que cancelar coisas. Quando de repente o espetáculo não vende e tu tens de tomar uma decisão que é cancelar. Pronto, isso para mim é o que é uma sensação de, de frustração, de vergonha, de achar pronto, que o mundo acabou. Isso aconteceu em 2017, quando fizemos nós fizemos 2 anos seguidos do Disney in Concert. Arenas cheias, foi uma coisa espetacular. Fizemos Algarve, Guimarães, Porto, Lisboa, 2 sessões em cada, tudo uma coisa espetacular. E no ano a seguir resolvemos fazer uma diferença de produto e resolvemos fazer o Pixar in Concert. Pixar in Concert é os filmes da Pixar, tipo o Cars, o Toy Story, o Incredibles, Ratatouille, esses clássicos todos, que eu tinha ido ver uns anos antes, fui a Barcelona ver
esse espetáculo. Pá, e achei, pá, maravilhoso. Era uma orquestra com banda de jazz, pá, era uma coisa extraordinária. Os vídeos, tudo sincronizado com a música, pá, espetacular. E não vendeu. O cartaz não tinha o logo certo, ou seja, aquilo que eles usavam enquanto cartaz eram, desculpem a expressão, pichar. Ou seja, ninguém identificava. Aquilo era um Pixar, mas escrito com uma fonte completamente diferente daquilo. E então as pessoas liam Pixar. Pixar in Concert e pá, aquilo não vendeu. As partituras, nós estávamos a 3 semanas do espetáculo, as partituras não tinham chegado. Eu não tinha as partituras. Ou seja, aquilo correu tudo mal desde o início. Desde o início. E quando tu estás num projeto em que tu sentes que é tudo difícil desde o primeiro dia, é angustiante. E é frustrante, porque depois tu tens uma loja aberta, não é? Tens que dar a cara. Responsabilidade. Imagina, tu querias vender 5.000 bilhetes, tinhas 600 bilhetes vendidos. Uau. E eu dizia assim, mas como é que a Pixar, Toy Story, não vende? Isso foi em que ano? Desculpa. 2017. 2017 ainda não havia OnlyFans, portanto está justificado, porque senão Não bombava, não é? não tinha já para os próximos não é? pichar em concerto. Eu quero ir, pá, eu quero ir. Não, mas acaba por ser bastante, isto agora, tirando aqui esta parte mais funny, porque hoje nós rimos, mas na altura não, de certeza que não. Não, é porque tens que assumir as responsabilidades. Eram os técnicos que vinham dos Estados Unidos para cá, tiveste que pagar isso. De repente tens que pagar essas coisas todas e quando tu decides cancelar é o minimizar. É tipo a damage control, que é, ok, onde é que eu vou conseguir não gastar? Onde é que eu vou conseguir não fazer? Pronto, ok. Pá, tens que dizer aos músicos, olha, não há isso, não há concerto. Ok, não houve ensaios, não há concerto. Não pagámos os cachês. Mas eles se calhar deixaram de ganhar porque bloquearam a agenda para estar connosco. Não tiveram de facto o trabalho, mas de repente nós dizemos assim, ok, mas fomos pagar tudo, então isto é um buraco financeiro, é ter que pagar à arena um valor da caução, é ter que pagar à Disney que não quis saber, ou não há, tens que pagar 30.000 euros por concerto. Ou seja, são decisões em que tu de repente pensas, e agora como é que eu vou dizer às pessoas, isto foi cancelado. Como é que conseguiste seguir em frente? Porque aí podias, das duas uma, ou podias ter matado tudo nessa altura e já não havia mais LFO, ou dizes não, eu vou arranjar aqui uma estratégia para continuar com o sonho e continuar com o projeto. Ou seja, é isto que faz o projeto. Nós às vezes, quando falamos em escalar o negócio, a gente pensa que às vezes é só meter, bora, vamos abrir tudo, não é? Vamos abrir negócios e tudo vai ser renda passiva. Nem sempre é assim, não é? E eu posso dizer assim, vamos fazer 10 espetáculos. De certeza que algum vai ter sucesso. Mas não se pode fazer assim, porque senão se já é difícil como nós fazemos, se tu de repente decides que vais abrir não sei quantas coisas, é suicídio. No nosso país, pelo menos, é a experiência que eu tenho. E portanto, tu perguntas assim, como é que tu decidiste continuar? Ok, porque o estrago foi um estrago que foi possível controlar. Ou seja, porque nós não tínhamos 10 coisas. Nós tínhamos aquela coisa. Aquele era o nosso espetáculo do ano. E, portanto, ok, o ano inteiro foi dando para ir fazendo umas coisinhas e a almofada financeira deu para este tipo de coisas. Claro que o que faz é, quando tu levas uma machadada destas, tu não podes ambicionar fazer 20 coisas ou 10 coisas ou 4 coisas no ano a seguir. Ok, olha, agora temos que ir com calma. Vamos ter que ir recuperar disto. Então, bora, vamos fazer um próximo, se calhar mais garantido. E foi interessante porque nós fizemos Campo Pequeno em 2014 com o nosso concerto e 2015, 2016 fizemos Disney, 2017 foi Pixar cancelado. E em 2018 nós voltámos a fazer os nossos concertos de bandas sonoras, não dedicados a nada, mas dedicados a tudo, não é? Tanto Harry Potter, Star Wars.
E nesse 2018 nós esgotámos pela primeira vez o Campo Pequeno. Uau. Ou seja, mesmo esgotado, nós tipo, havia um convite que ninguém aceitou, pusemos à venda. Só 5 minutos estava esgotado. Ou seja, coisa, assim, pela primeira de 2018. E isto é interessante nós pensarmos que é, ok, foi só uma curva descendente no meio da nossa reta ascendente, que é isso que é importante. E 18 anos, pá, já dá uma escala grande, percebes? Já dá para perceberes que há muita história aqui pelo meio. Mas é a decisão de tu continuares a acreditar que faz sentido. Quando deixares de, pronto, vai fazer a tua vida. Quando deixares de acreditar e quando pensares que tens outro tipo de interesses, e isso a mim acontece muito, dado aquilo que falávamos há pouco, dos vários tipos de liderança que eu tenho que ter, é muito, às vezes é muito. E a expressão é esta, é muito. Mas enquanto houver vontade de continuar a sonhar, vontade de querer ver materializar as ideias, os sonhos e de achar que vai continuar a valer a pena dar alguma coisa às pessoas, pá, isso é espetacular. Se me permite, eu queria te contar um pequeno episódio Estás à vontade. na última semana. Há exatamente uma semana atrás, nós, no ensaio do coro, nós estamos a ensaiar uma música de Natal e eu filmei para nós podermos promover coisas nas redes sociais. Na sexta-feira a seguir, portanto 2 dias depois, eu fui convidado para ir ao centro de reabilitação Caldas de Gulbenkian, no Lumiar, que é onde tem uma série de utentes com paralisia cerebral. E eu fui lá para falar do que é maestro, pronto, o que é ser maestro, o que é a música, a importância da música, portanto eu tinha lá uma série de pessoas com paralisia cerebral, portanto são pessoas que estão completamente paradas numa cadeira, pessoas que não falam, outras que falam com aparente naturalidade, mas pessoas que por vezes não conseguem sequer perceber o que tu estás a dizer, o que é que eles querem saber. Eu, numa parte da minha conversa, eu pus esse vídeo que eu tinha estado a filmar com o coro e pedi para eles fecharem os olhos. E, e, e quando eles estão a fechar os olhos, eu estou a vê-los, e depois, quando acabou a palestra, eu depois recebi algumas fotografias. E, claro, falei com eles tiveram, pá, tipo, senti-me a flutuar, senti-me a voar, senti-me muito bem. Só que depois eu recebi uma foto de um deles que só comunica através do telemóvel, através daquelas tecnologias em que os olhos mexem e que ele diz: eu sinto-me a voar. E, e eu estou-te a contar esta história porquê? Porque tu, por vezes, as coisas que tu fazes têm um impacto nos outros e tu não fazes a mínima ideia de porque é que tu estás a fazer aquilo. E de repente, uma coisinha que foi um vídeo que tu fizeste numa quarta-feira, numa sexta-feira, está a impactar 20 pessoas que estão numa cadeira de rodas, que não têm os privilégios que tu tens, que não têm a vida que tu tens. Ahm, e, e, e tu pensas, ok, mesmo que tu percas dinheiro alguma vez, isto vai impactar pessoas. E enquanto isto continuar a impactar pessoas, enquanto tu sentires que o teu trabalho continua a valer a pena para os outros, então vale a pena continuar e vale a pena acreditar que, ok, não correu bem agora, vai correr bem para a próxima. Não vai correr sempre tudo mal, como também não vai correr sempre tudo bem, senão não dava para aprender. Então eu acho que é isso que me fez continuar o meu caminho. E sem dúvida que eu se calhar identifico aqui quatro macros que acaba por ser muito o foco, desvia dos objetos brilhantes, foca-te numa coisa, planeamento, porque sem o planeamento não tinhas aquelas pequenas ações que te foram construir esse conforto financeiro, não é? Essa almofada de ar. Depois é a ação, se não fazes, vais morrer na praia, ou Claro. quando isto quebra, não tens como, mas depois é outra coisa, que é a paixão. Se tu não tiveres esta paixão, se não tiveres realmente apaixonado pelo processo, pelo resultado também,
não tens um propósito, não tens um motivo, andas à deriva. E isso que tu dizes, por vezes a paixão, há sempre aquele lado mais romântico da coisa. E esta paixão tem tem zangas, tem dar um tempo, tem pá, partir tudo e dizer eu não quero mais saber disto, já estou farto disto. Faz parte, a paixão tem muito isso, que é o amor que se tem pelas coisas, o amor é a soma de tudo, não é? É como o branco, não é? O branco é a soma de todas as cores, não é a ausência dela. E o amor que se tem pelas coisas que fazemos tem isto tudo. Mas às vezes não é fácil. Nós quando vivemos constantemente no vermelho, quando digo no vermelho é estarmos em tensão quase constante, às vezes apetece uma tranquilidade. E por uma razão também, eu, neste lado do desenvolvimento pessoal, foi se calhar um equilíbrio que eu trouxe para a minha vida, para a necessidade de eu precisar de olhar para as coisas também desse lado quase mais holístico, ok, a meditação é importante, a respiração é importante, ou compreender que se calhar há aqui um caminho que é necessário fazer para chegares ao outro lado, e não achar que a coisa está tudo dentro, olha, correu tudo mal, somos horríveis. Não, é um propósito. Vamos tentar perceber qual é o propósito, vamos tentar perceber porque é que razão é que isto nos está a acontecer. E eu acho que esse também foi um equilíbrio que me ajudou a olhar para a paixão de outra maneira, que nem sempre é fácil. E eu acho que isto no final do dia é realmente sobre pessoas. E é o que tu estás a dizer, mesmo que às vezes te apeteça divorciar, tens que voltar e dizer assim, ok, vou voltar para casa e vou resolver aqui a situação com as minhas mulheres e homens que estão aqui, Sim. porque não pode ser simplesmente fechar uma porta e dizer, amanhã... Não, sabes que isso foi uma aprendizagem que, que a minha própria mulher me ensinou, porque eu era muito de a discussão é destruição. Eu era assim até aos 20, 25 anos, 30 anos, 32 anos, eu achava que era se está a discutir é porque a coisa não tem pernas para andar. A coisa tem que ser bonita, tem que ser leve, Romântica. tem que ser romântica, exatamente. E ela trouxe esse lado para o nosso relacionamento, que é vamos ficar e vamos resolver. E o facto de ficar e resolver faz com que tu comeces a olhar para as coisas de uma determinada maneira. Porque quando tu resolves, tu já não olhas com emoção, já olhas com um distanciamento. E isso permite-te continuares a evoluir. Porque tu já não estás preso àquela questão. Porque tu resolveste, tu ficaste e resolveste. E isso foi uma das maiores aprendizagens que eu trouxe para a minha vida, como é óbvio, pessoal, mas aplicar isso para o resto, aplicar isto para o meu próprio negócio, que é, temos um problema, ok, posso ir fugir, posso não fazer, ou então vou ficar e vou perceber se arranjo maneira de fazer isto melhor, vou perceber porque é que isto me incomoda, vou perceber qual é o trigger que está a fazer com que isto faz com que eu me chateie, ou que eu me desmotive, ou que eu fique sem vontade. E isso eu acho que é o que mata a charada. Agarrando aqui neste ponto que tu estás a falar, qual é a framework que tu usas para mitigar estes problemas? Que trabalhas com dezenas de pessoas, todas elas diferentes, muitas delas artistas. Então, tu has de seguramente ter aqui um processo de identificar e resolver estas crises que às vezes acontecem. Qual é a framework que tu usas para mitigar problemas? É importante, olha, este sábado, correu, nós tivemos um evento, em que tudo, correu mal. Correu mal, o espetáculo foi incrível, correu tudo muito bem, as pessoas todas adoraram, espetacular. Mas o ensaio não foi bom, os materiais não estavam em condições, os microfones, eram preciso 5 microfones, só funcionaram 2, cabos que estavam estragados, recebemos uma notícia, um amigo de um dos músicos faleceu e recebeu a notícia no meio do ensaio, ou seja, foi tudo ao lado, mas mesmo. E tu tens uma hipótese que é, ou começas
a deixar vir tudo ao de cima e começas a mandar vir com toda a gente e começas a pedir responsabilidades a toda a gente, ou então começas a entrar em modo interior, começas a perceber o que é que vais ganhar com determinado tipo de ação que tu vais ter. E aqui eu acho que este é o meu processo, que é, temos sempre várias ferramentas, há sempre uma palete de ações que tu podes ter, desde o mais não vou chamar agressivo, não estou a encontrar a palavra, Assertivo. mas mais assertivo, exatamente, obrigado, ou o mais contemplativo. E o contemplativo é, às vezes, qual é o melhor momento para tu agires. Há uma frase que eu gosto muito que é, se tu não fizeres, alguém vai fazer, se ninguém fizer é porque não era para ser feito. E isto vai-te permitir tu ficares em modo contemplativo, do tipo assim, ok, quando é que eu vou precisar de ser eu a agir? Quando é que isto vai realmente ser necessário fazer alguma coisa? E quando eu decido que eu tenho que fazer alguma coisa, normalmente eu sou muito mais de ação direta. Vais tirar daquilo, vamos fazer daquilo, a música vai sair daquela, vamos fazer... Ou seja, de repente nós tínhamos um backing track para tocar. E não havia in-ears para eles ouvirem o backing track. O backing track, quando punha play, saía ruído na munição. Ao mesmo tempo, era o baterista que tinha que lançar o backing track, recebeu a notícia que o amigo tinha falecido, sai, chora, e estávamos com 15 minutos de atraso em relação ao horário de fim de ensaio e não tínhamos resolvido aquilo. Chega um ponto em que tu tens de dizer aqui, ok, acabou, não se vai fazer o backing track, vamos fazer as coisas sem backing track, vamos tocar só connosco. O pianista mete um som diferente para poder arranjar um determinado tipo de sonoridade que o backing track nos estava a dar. O ensaio terminou, vamos à nossa vida, e vamos abrir o presente logo à noite e vamos ver o que é que sai e vai tudo correr bem. E tu ter já os 18 anos dão-te um determinado tipo de confiança que tu consegues prever o que é que o pior pode acontecer. E isso dá-te a confiança de que tu analisas e dizes assim, bora, vais deixar o ensaio assim como está, vamos fazer exatamente o oposto daquilo que ensaiámos, mas temos qualidade suficiente para chegar lá e resolver. E isso, por vezes, é melhor. Este, para mim, é o que funciona melhor. Mas isto só funciona quando eu também estou tranquilo, como eu também não estou assoberbado com 1500 coisas que tenho para fazer. Tenho que fazer letras para o próximo musical em que é preciso adaptar do inglês para o português, estou a estudar um concerto que vamos ter, tenho uma partitura e de repente eu estou assoberbado e tenho que estar preocupado com os posts da internet, tenho que estar preocupado com não sei o quê, tenho que ver se o trabalhador fez aquilo e que fez... Quando eu consigo estar, este é o meu modus de operandi. Contemplativo, ação nos estratégica e só no fim é que eu vou para a parte assertiva que resulta menos. Quando tu estás a gerir artistas, vamos chamar a direção artística, que tens que a fazer, não é só a parte criativa, de estamos a criar, estamos a dar indicações e movimentações de orquestra, mas quando tens que fazer a direção artística, quais é que são os principais pontos que tu usas no teu processo de liderança? Porque estamos a falar de artistas. Como é que tu fazes com que eles te sigam? É importante perceber que a parte da direção musical, que é diferente de uma direção artística, é importante perceber essas diferenças. Uma direção artística é tu tomares as decisões de quais são os próximos passos a dar para a LFO, quem é que são os grupos que vão tocar, se é uma orquestra, se são aqueles músicos. Pronto. Isto é uma direção que é feita em bastidores. Okay. Depois, a direção musical é quando tu estás à frente dos músicos e tens que fazer essa direção de alguma coisa que te dão para as mãos. Seja uma partitura, seja um filme, seja qualquer coisa que tu tenhas que fazer.
E eu acho que tu te estás a referir a isso, a Sim, essa sim, sim, sim. liderança, a essa liderança musical. Pronto, eu tenho que me preparar para criar uma visão daquilo que eu quero. Pronto. E o que é uma visão? Eu mexo nos braços, eu não dou som. Portanto, quem dá som são as pessoas que estão ali à minha frente. Então eu tenho que ter uma ideia musical bem definida para chegar lá e de forma assertiva dizer eu quero isto desta forma. E como é que isso se faz? Desta forma assertiva, não é assertiva da que falámos há pouco, mas assertiva com segurança, de poder dizer eu quero a música com este tempo, com esta velocidade, com estes detalhes. E isso é uma ideia que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, que eu ouço dentro da minha cabeça, da mesma maneira que nós temos a nossa imaginação, nós também ouvimos. Se nós conseguimos trautear alguma música que conhecemos, nós conseguimos nos lembrar como é que ela foi e como é que ela é. E então, eles depois, juntamente comigo, eles vão-me dar a ideia final. Porquê? Porque são eles que produzem o som. O objetivo meu da liderança é chegarmos a uma ideia comum, em que eu chego ao pé deles e que eles concordem com o que eu quero, mas eles também vão me dar alguma coisa nova que eu não tenho ainda aqui, que eles me vão produzir. Então essa liderança vem muito disso, vem muito de eu ter uma ideia, de ter a segurança, porque eu acho que é isso. Os músicos, apesar de eles serem muitos, eles precisam de sentir que tu estás seguro quando estás à frente deles, que sabes exatamente o que estás a fazer, para eles te poderem seguir. Porque eles têm ali um papel à frente, umas partituras para tocarem, e vão precisar dessa orientação, dessa direção. Direção da orquestra não é dirigir uma orquestra, mas sim dar uma direção à orquestra. E é isso que eles procuram. Tendo aqui tantas cabeças, sendo todas elas criativas do seu jeito, como é que tu aproveitas as ideias de todos? Porque todas podem ser boas, mas todas em conjunto às vezes é muito ruído. Como é que tu fazes essa gestão para afastares ruído e canalizares para uma ideia útil? Não são perguntas fáceis, eu sei. Não, Mas... não, é uma. Acho que a questão aqui é tu precisas das pessoas para poder criar as tuas coisas. Tu precisas de opiniões externas. A questão é que não podes ter a opinião de 20 pessoas. Não pode ser a opinião de 10 pessoas. Mas precisas ter a opinião de 2, 3, 4 pessoas que estejam contigo e que estejam mais ou menos em sintonia com a tua ideia. Tu não queres, tu queres que a tua ideia ganhe forma. E por vezes o que acontece, eu não sei como é que são com outros criativos, mas eu tenho, o meu corpo transmite-me sempre um sinal quando eu ainda não estou lá. Ou seja, quando eu ainda não cheguei à ideia, ele diz-me alguma coisa que se transforma em não faças nada porque ainda não é o momento. Eu sei que não é aquilo, mas eu não sei O que é? o que é que é. E por vezes eu sinto a pressão de pá, mas tens que fazer, tens que me entregar aquilo. E eu digo, eu sei, mas o que temos ainda não está. E eu não sei porquê, mas eu ainda não sei o que é. E, 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 e é preciso chegar a esse momento. E por vezes é com a ajuda de alguém que vai desbloquear, e por vezes é uma conversa, às vezes é uma predisposição da minha parte para chegar lá e dizer assim, ok, vamos resolver isto agora. E então eu não posso ter 20 pessoas a darem opiniões porque toda a gente vai ter a sua opinião, mas eu preciso de pessoas à minha volta para desbloquearem coisas. Porque eu por vezes tenho muita segurança na visão, outras vezes eu sinto que não é bem aquilo. E que eu sei que não vai partir de mim. E eu sei que não vai partir de mim. E eu só vou validar. Sabes? Quando estás a falar com alguém, tu queres que alguém te dê uma ideia e tu falas e tu dizes, não é isso. Fala, está bem, ok, talvez seja isso, porque de repente faz uma ressonância, faz uma ligação e isso acontece. Estamos a ver alinhamento para o próximo concerto, 10 de janeiro, no Mel Arena. A gente deveria fazer X música e eu. Mas é uma grande música. Está bem,
mas eu não estou a sentir que seja. E mas porquê é que não estás a sentir? Não estou a sentir. E é aqui o processo criativo. Tu podes dizer assim, epá, então, mas as pessoas estão-te a dar ideias, porque é que não aceitas as ideias? Porque o objetivo de fazer a direção é essa. Porque se tu, a partir do momento, que é o que estás a dizer, ok, ele deu uma ideia que gosta muito, está bem, ele gosta, mas eu que estou a fazer a direção artística não acho que seja o ideal. Se vou aceitar aquela ideia, vai comprometer aquilo que eu acho que é a minha visão. E quando digo a minha visão, é só a minha, porque alguém tem que fazer a assinatura no final. Sim, é a visão da LFO. A visão da LFO, que é muita gente, não Tu é vai que és precisar representativo. isso, e que posso validar no final. Mas para lá chegar a essa validação, eu precisei de falar com muita gente. Precisa de muita frustração. O processo é sempre o mesmo. Eu faço uma lista de canções, de músicas que eu gostava de fazer. E depois apresento. E de repente eu ouço feedbacks. Epá, essa música, isto outra vez, então já tocámos isso há não sei quanto tempo, essa música já não está. Eu sei, mas acho que era fixe, mas eu próprio também não estou convencido. De repente eu ouço. E depois acabamos um jantar em que estivemos a debater alinhamento e eu saio de lá frustrado porque saí na mesma. Entrei, saí na mesma. E depois, passado 4 dias, estou com outras pessoas que também fazem parte do projeto. Eu disse, olha, estou aqui para dar-me aí umas ideias, o que é que tu achas de fazer? E de repente há um episódio tão bonito como eu estar com uma das cantoras e dizer assim, olha, e se a gente fizesse a música X? Pá, e ela mostra-me e está toda arrepiada. E ela diz, sim, por favor, vamos fazer. E eu digo, ok, bora, está feito. Ou seja, estes pequenos sinais ajudam-me a saber que estou no caminho certo. E quando eu digo o caminho certo, o que é isso de estar certo? É certo para aquilo que eu pretendo ver num palco. Pretendo ver, pretendo que as pessoas vejam. E então, chega ali um ponto em que tu dizes, ok, esta sai, esta sai, esta sai. Bora, entra esta, sei o quê, agora vamos pôr isto por ordem. Ok, ficas, respiras e dizes, ok, o que é que tu achas disto? Não, está aqui qualquer coisa que não está bem. Tiras. É como um processo de design, é como um processo criativo de um vídeo. Gente, ai, é qualquer coisa que não está bem, é aqui qualquer coisa que não está. Parece que tiraram um capítulo. Falta ali o Isso. E capítulo tu daquele. precisas disso. E é aí que é o processo criativo que é muito bonito. Tu não sabes porque é que não estás satisfeito. Não estás, simplesmente não estás. E então vais continuando a fazer o teu caminho e vais dando passo a passo até dizeres, ok, eu acho que a partir daqui eu estou confortável para apresentar e sei que dei o meu melhor. Eu acho que é esse às vezes é o que falta, é tu sentires que está feito. Ok, já deste o teu melhor pelo menos para partir daqui, agora vamos abrir para as outras pessoas, para os técnicos, para os músicos, para o arranjador, para os ensaios dos cantores, mas esta base tu estás contente. Falaste há pouco do teu alinhamento, que para tomar decisões e fazer o processo de liderança precisas também ter um alinhamento contigo. Quais é que são os principais pontos desse alinhamento que tu tiras que diz eu preciso ter isto alinhado para tomar as melhores decisões? Eu preciso de ter a confiança de que aquilo que eu estou a fazer é aquilo que eu quero ver. Isso é o primeiro. Eu preciso que realmente isso esteja a ser traduzido na visão. Depois eu preciso estar disponível. Preciso estar disponível para que as decisões possam ser tomadas. E o disponível é isso. É ter a tranquilidade certa para tomar essas decisões. E por vezes eu preciso muito de parar de respirar, de, de estar ao ponto do ruído baixar, para tu sentires qual é o passo a dar. E às vezes temos que esperar pelo dia seguinte, às vezes tem que ser mesmo desligar e começar de novo. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste. É criar aquela ressonância talvez com a visão, com o projeto, com aquilo que tu estás a sentir no momento. Precisas te reconectar. Isso. Precisas Eu reconectar. acredito muito nisso. É um lado, se calhar, menos lógico, mais holístico, mas eu acredito muito nisso, nesse lado interior que nós temos de materializar qualquer coisa. E a gente precisa de estar conectados com esse lado. Que eu não
pronto, não é o local para, para se falar disso, mas pronto, que há essa visão, que é, seja um discurso da alma, seja um discurso interior, seja um discurso divino, seja qualquer coisa que nos transcende. Quem trabalha muito com criatividade sabe que não consegue, de certeza, dizer de onde é que vêm as ideias que tem, o que vai desbloquear qualquer coisa. Ninguém sabe dizer. Dizer, tive uma ideia, está bem, mas de onde é que veio essa ideia? Porquê é que tiveste aquela ideia naquele dia e não... Pois, é isso. Isso que tu fizeste é isto que eu acho que é incrível e fascinante, que eu muitas vezes dou crédito e às vezes estou a fazer coisas, de repente estou a lugar e de repente vem uma ideia e eu, obrigado. Obrigado pela ajuda, porque eu estava a precisar disso. E é isto que eu acho que é bonito. Venha de onde vier, não interessa fazer rótulos ou definições, mas eu acho super bonito saber que somos muito mais do que apenas um corpo. E isto também nos dá uma certa humildade para perceber que aquilo que a gente faz, por vezes somos só um veículo. Isso eu acho bonito. Uma última pergunta. Que frase deixarias a alguém para se tornar inesquecível? Ah, Tens tempo, podes beber água se quiseres. não, eu acho que é descobre-te e ser tu próprio. Eu acho que isto é se calhar uma frase batida, mas eu acho que é isso. Descobre-te. Procura primeiro saber o que é que tu queres ser, procura primeiro saber quem tu és, para poderes causar impacto nos outros, para tu poderes acrescentar valor nos outros. Porque nós não, se não souberes isso, vais estar a representar um papel e a ideia é estarmos nesta vida para não representar papel nenhum, para descobrirmos aquilo que realmente nós somos. Nós somos todas pessoas com muitos talentos, e temos que querer apresentar o nosso talento às pessoas e não o talento que os outros têm e deixarmos que também temos que ter. Só porque temos jeito. Ter jeito para qualquer coisa não é ter talento. E portanto, descobre-te e ser tu próprio e vê o que é que tu tens para dar aos outros que mais ninguém tem. E aí sim, somos especiais, somos especiais porque temos alguma coisa a dizer. Não somos melhores, somos diferentes e precisamos descobrir essa diferença. Nuno, eu não posso ir embora sem te pedir uma coisa, assumindo que isto é a minha batuta, que eu fui o maestro deste podcast. Força. Qual é o movimento-chave que eu tenho que aprender para liderar o meu podcast daqui para a frente? Pronto, eu vou-te dizer. Tens de começar por iniciar e para terminar. Para iniciar precisas de respirar e precisas de levantar com a respiração, a velocidade da respiração e entregar. Portanto, mesmo onde é que tu respiras, tu devolves. Portanto, vai ser a assertividade com que tu respirares, ou a força, ou a qualidade da tua respiração, vai ser a qualidade do teu início. Portanto, e eles começam a tocar. E quando for para terminar, usas a outra mão para fechar. Damos por terminado. Obrigado. Obrigado eu pela partilha.